Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindo de volta, ouvintes do Veja Bem. E o tópico hoje é de grande utilidade pública, acreditamos. Sim. Até porque tem público no tópico. É uma coisa meio meta, dado que gravamos nossas vozes para vocês escutarem, mas vamos abordar de uma maneira que pode ser útil no trabalho, na escola e em outras situações. Até para quem, sei lá, um dia pensar em começar um podcast também. E é falar em público. Obviamente não falamos em público aqui, mas falamos com um público. Então muitas das coisas meio que se alinham. E já vivenciamos experiências nas quais tivemos que empregar algumas técnicas e já vimos muitas pessoas apresentando, né, tópicos, porque temos que fazer pesquisas aqui pro... Aqui mesmo, a gente mesmo, se pegar o primeiro episódio, cá, a gente espera, né? A gente espera que tenha uma linha de progressão. Tá melhor. Mas, enfim, a nossa experiência com vocês e também com outras figuras públicas, em termos de... Enquanto fazia pesquisa, lia sobre tópicos, etc., nos ensinou, né? Você tirou o aprendizado daquilo. Não sei se seria aprendizado. Clarificou algumas coisas que hoje nos parecem técnicas que já podemos compartilhar. E a intenção aqui é compartilhar essas técnicas. Ó. Então, a questão de falar em público, acho que a primeira coisa a se perguntar, uma das 4 essenciais dicas, são 4 dicas essenciais aqui hoje. Eu posso dar a minha? Sim. A minha especial? Não faça as piadas do Veja Bem Menos. Evite essas piadas. Se fizer, né, faça em outra plataforma, como já é o Veja Bem Menos. Mas acho que como toda grande apresentação começa com uma coisa em comum, que é a ideia. E a ideia aqui hoje é mostrar que todos podem fazer uma boa apresentação. Não é, pelo menos eu vou defender que não é talento. Se trata de técnicas. Vocês concordam com isso? Eu acho que sim. Sim. Então a ideia já está lançada. Tem pessoas que têm mais facilidade, mas não quer dizer que... Sim, mas é truque, né? O Neymar tem mais facilidade jogando bola, mas quanta bola já jogou? A ideia é essa e... Pro próximo, então, cara. Próximo tópico, né? O slideshow aqui, né? O PowerPoint. Próximo ponto aqui, ó, como vocês podem ver nesse slide. Por que vocês têm que se preocupar? Todo mundo sabe que pode falar em público. Todo mundo provavelmente já tem que falar em público em algum momento. Uhum. Então, por quê? Por que eu tenho que escutar esse episódio até o fim, né? Já tem... E a razão... Veja Bem. E a razão aqui, o elemento Veja Bem. Segundo uma pesquisa norte-americana com mais de 850 alunos de universidades lá, que pediram que eles categorizassem os maiores medos deles. Eles tinham morrer num acidente, tinha ficar pelado em público, tinha falar em público e várias outras coisas. Chuta qual foi a coisa que ficou em primeiro lugar na maior parte do caso dos alunos. Devido ao nosso tópico. Eu sei qual que é. Ser devorado por um tubarão branco. Sharknado, né? Morrer em chamas, né? Mas é verdade, agora você parou pra falar, quando você pergunta... Isso daí eu já vi também. Diversas conversas informais, trabalho, até entrevista de emprego. A pessoa assim, é normal, né? Parando pra pensar. É mais um medo, uma vergonha. É verdade, eu sempre escutei isso. Só agora caiu a ficha. É algo difícil de admitir, mas acontece. Antes de você entrar no palco pra falar, ou subir na bancada, você lembra disso. Mas o fato interessante é que realmente, falar em público foi o medo número 1 dos estudantes pesquisados. O que é interessante porque ele tem mais medo de falar em público de morrer. Então, isso que eu fiquei pensando. Então, mas o que é tão aterrorizante? Queria morrer de vergonha. O que é tão aterrorizante falar em público? Uma vergonha, né? Que a gente já falou no episódio. É aquela coisa de você não querer ser julgado só por aquele critério de esquecer alguma coisa, falar algo errado, etc. Mas aí eu queria perguntar pra vocês, primeiro, o que vocês acham que são características de
boas palestras? E segundo, por que você acha que as pessoas têm medo? Cara, boas palestras, me vem em mente as coisas que eu assisto, por exemplo, no TED Talk. A pessoa sabe do que ela tá falando, ela tem que... Querendo ou não, tem que ter um certo preparo, ela tem que saber o assunto que ela vai abordar. E, tipo, eu sei que, sei lá, é meio difícil, meio clichê isso, mas tem que perder aquele medo, aquela vergonha, tipo... Uma coisa que eu gosto mesmo do TED Talk, por mais que às vezes são assuntos sérios, não sei o quê, muitas vezes o pessoal chega de uma forma mais leve, entendeu? E às vezes solta uma piadinha assim, ou ali no meio, às vezes nem tem graça, mas você acaba dando Você ri por educação. Aquela risadinha que você vai... E isso não relaxa, tipo, você acaba relaxando e você vai mais à vontade, fica mais casual, Pra entre mim... aspas. Ou você fala forçou a graça, não quer nem escutar. Pra mim, eu acho que é dos dois pontos principais, claro, que é a oratória e a dinâmica. A oratória, define esses dois termos. Primeiro que a pessoa precisa saber. Esse negócio de saber falar... Por exemplo, se você colocar um acadêmico pra te explicar alguma coisa, ele vai explicar tudo certo. Tudo perfeito. Mas o problema é que, muitas vezes, por mais que ele explique, a pessoa pode não compreender. A palavra No caso, por exemplo, palestras que normalmente eu gosto é onde a pessoa passa esse conhecimento. Ele sabe que o público-alvo, sei lá, um público mais jovem, ele consegue adaptar esse discurso para aquele público. É o que não fala com ele mesmo, você está dizendo? Exato. Não é economista falando que o custo de oportunidade de passar uma informação tem um retorno negativo. Exato, tá tudo correto, mas tipo, a pessoa, quem tá lá para ver vai adquirir, tipo, vai conseguir compreender, não. É um tecnicalismo bobo isso daí, né? Sim. Você quer mostrar que você sabe? Eu sei que você sabe, cara. Eu quero saber agora. O ponto é transmitir, né? E essa dinâmica eu acho que é justamente... Eu lembro uma vez falando... Eu não lembro de quem que era agora, se era um cara... eu não lembro quem que era o palestrante que eu ouvi falar uma vez, que estava dando umas dicas que normalmente quando ele fazia, era evitar justamente isso que a gente fala, aquela coisa mais robótica, os slides da vida. Slides. Aquela coisa mais dinâmica, que justamente que se encaixa junto com essa primeira que eu falei. Então, acho que é um balanço entre os dois. Tanto da oratória, tipo... Não sei se a oratória seria... Ou oratória ou discurso. Não sei qual que é a palavra que eu usaria para identificar o que eu falei primeiro. E essa dinâmica, para manter o pessoal focado nele. Em grego, o que você quer dizer chama retórica. Aí, perfeito. Sim, essas são coisas, acho que bem intuitivas que vêm à mente. Mas aqui, como veja bem... Agora vem, ó. Aqui vem o elemento veja bem. Essa coisa de se adaptar à sua audiência, seja claro, conciso, direto ao ponto, blá, blá, blá. Todo mundo já ouviu. A gente podemos resumir como blá, blá, blá. Mas o interessante, acho que a primeira coisa a reconhecer é que esse medo é natural. Como a gente disse, essa pesquisa ilustra bem. Impõe mais medo do que a própria morte. Mesmo que você não acredite nisso, é verdade. só suba num palanque para falar em público. E o interessante é que muitas pessoas já acostumadas com isso também relatam a mesma coisa. Nesse artigo que eu li sobre esse medo do palco, descobri que Gandhi tinha muito medo de falar em público. Ele relatava ficar paralisado antes de ter que falar com grandes... E travou, o cara travou o Gandhi, travado. Fica paralisado. Ele tá meditando. Não, ele tá meditando. Ele nem se move de tanta concentração, né? Não, é medo. Outra pessoa que me surpreendeu de ver também, que confessou ter esse medo, foi Thomas Jefferson. Louco. O presidente tem medo de falar em público. Medo, receio. Ele só deu, parece duas. Endereçou o público abertamente 3 vezes. Foi durante a inauguração e 2 vezes antes de sair. Acho que incluindo a saída. Mas próprios atores, não sei se vocês conhecem Daniel Day-Lewis, o cara que ganhou o Oscar, e todo filme que ele faz ganha o Oscar. Então, por favor, quem não conhece, vai ver o filme Daniel Day-Lewis. Para de ouvir. Sangue negro. Ele fazia teatro e um dia ele simplesmente saiu do palco durante a apresentação e nunca mais voltou. Ele acho que esqueceu o diálogo, alguma coisa, e saiu. Isso que não gostava da pressão, sentia muito sujeito a ser julgado por coisas que ele não queria ser julgado. E, obviamente, em filmes você pode fazer retake se você quiser, tem mais tempo, etc. Então, quando você sentir esse medo, a primeira coisa a lembrar é muitas pessoas com muito mais impacto em termos de serem figuras públicas, já passaram por isso, então não se sinta especial. A primeira dica, não se sinta especial. Você é um bosta igual todos os outros bostas. Another crab in the bucket. Mas, dado isso,
outras dicas legais, e aqui a gente entra nas técnicas já, né? Dada a primeira ideia, qualquer um pode fazer um discurso bom. E a segunda... Dado o segundo ponto, que você não está sozinho nessa briga por discursar melhor. As técnicas normalmente empregadas que saem do blá 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 são as seguintes dentro de outras, que vamos deixar nos links também. Muitas palestras. A primeira, logo de cara, evite slide quando possível. Aí, ó. Não, isso quando eu tinha falado de slide, eu tinha pensado... Eu acho ruim esse negócio de slide, porque às vezes você se prende àquilo, e eu acho que acontece alguma coisa e você se perde, você não sabe o que fazer depois, porque você tinha só o slide. Se o professor, por exemplo, numa aula, o professor faz um slide com tudo no slide, querendo ou não, inconscientemente eu acho que funciona assim. Por que eu vou querer ouvir ele estar lá? Slide, assim, tem algumas situações onde os slides ajudam, principalmente quando tem imagens, gráficos, etc. Não tem como. Mas imagem para texto, ser as suas notas pessoais para lembrar o que você vai dizer. Então. Não pode ser... A tendência do slide é virar uma compilação de pontos, né? Uma lista. Sim. Que ajuda somente quem tá ali para não esquecer o que vai falar, mas quem tá ali, a audiência, já tá dormindo já. Principalmente quando tem muitos bullet points. Sim. Quando tem textos, né? Não são nem bullet points, são realmente textos. A pessoa para próximo slide, você vê o texto, ai meu Deus, olha o textão de novo. A primeira coisa é sair da ilusão de que precisa de slide para ser profissional, para ter uma palestra boa, apresentação boa. E eu tô usando isso não só baseado na minha própria experiência, mas também num livro de um consultor em palestras públicas, que há 20 anos já faz isso, já consultou muito presidente norte-americano, muito primeiro-ministro inglês. O nome dele é Max Atkinson. E o link pro livro dele, que é muito bom, recomendo, chama Empreste-me Seus Ouvidos. Está nas referências. A primeira coisa, sempre bom martelar o ponto. Slide, não. Só use para imagens ou gráficos. Apenas. Senão você já matou a audiência de tédio já. O segundo embora um pouco clichê, mas é bom bater um martelo, é entusiasmo. Já foi, em termos de pesquisa, etc., foi identificado como a característica mais importante para uma palestra ou apresentação memorável. E aqui é o entusiasmo. Porque aqui, quantas palestras e apresentações realmente memoráveis vocês conseguem lembrar? Caraca. Dos TED Talks vocês já viram, pessoalmente? Tantas pessoas. Sim, mas aquela que, falo apresentação, já veio como referência já. Eu normalmente penso na apresentação dos novos iPhones do Steve Jobs. São sempre bem marcantes. Verdade. A empolgação, o entusiasmo dele em apresentar aquilo que... O cara que vai mudar tudo. Lembra da E3, né? Pior que eu lembrei disso. Pior que eu lembrei da E3, eu lembrei acho que, se eu não me engano, a conferência da Ubisoft, alguma coisa assim. A mulher que apresenta, ela é sempre muito entusiasmada. Acho que ela é CEO aqui na América, alguma coisa assim. Ela sempre vem entusiasmada, sempre alegre, assim, fazendo piada com o pessoal e interagindo com o público. E, geralmente, as conferências que eu mais gosto dentro da E3 é a da Ubisoft, porque ela é assim, ela é mais expressiva, ela brinca, ela fala, ela grita. Eu acho que é pior que... Eu entendo que um pode, você ter de olho pra ver o cara, olá, tudo bem? Hoje vamos falar... Isso é monotonia, é diferente. Mas eu digo, o problema do entusiasmo é que você não pode chegar no nível de palhaço também. Não, também não é ele. Não. Entusiasmo é a mesma coisa que humor artificial. Né? Entusiasmo é só você realmente enxergar o valor daquilo que você está passando. Sim. Né? E isso não é... Tem situações, por exemplo, apresentar no trabalho resultados trimestrais. Olha, galera, que legal que a gente conseguiu. Mas tem que ter um entusiasmo, por exemplo, se melhorou, tem que ter aquele entusiasmo de que a sua mensagem principal... Muitos dos palestrantes que já consolidaram carreira dizem que o segredo... Aqui a gente bota entregando ouro já do negócio. Mas o segredo de toda boa palestra é que você foca em uma ideia só. Então, tudo que você diz depois da introdução ali é só para encher linguiça, digamos. Para contextualizar, para dar evidência, etc. Mas dificilmente você vai chegar a uma palestra que teve 5 ideias principais. Tem que ter uma ideia principal. A ideia desse episódio é qualquer um pode fazer palestras boas. Se a gente pensar nos VB+, por exemplo, a gente pode categorizar também somente uma ideia. Do iPhone também, do Steve Jobs, é uma ideia. Esse aparelho vai mudar tudo.
Então, essa coisa de a empresa melhorou no trimestre, a ideia é essa, melhorou. O resto é evidência, mas a empolgação tem que vir do fato de que, pô, estamos fazendo um trabalho excelente. Ou se não, tem que vir do fato que vocês podem fazer um trabalho excelente e aprenderam com os erros. Esse é Olha o só, tá entusiasmo. horrível isso aqui, gente. Olha o quanto a gente aprendeu o trimestre passado, né? Olha essa experiência, quanto vale essa experiência? O cara fala, vale isso aqui, a banda. Vale Olha o negativo, galera. Menos 10 milhões de reais essa experiência. Viu, galera? Sorriso no rosto. Suando frio, né? É só convicção daquela uma ideia que tem que transmitir. Tem que transmitir. Sim. É inevitável e fazer isso com o entusiasmo apropriado para a mensagem que você está passando. De novo, é intuitivo, mas vale a pena martelar porque ela substancia o ponto principal, que é, dado isso, qualquer um consegue fazer uma palestra excelente. Ponto seguinte, já é uma consequência do entusiasmo, mas também é importante lembrar de não ser um robô, não no sentido de voz, mas no sentido de ficar parado. Eu vi uma vez falando disso, falar que normalmente os palestrantes, normalmente eles sempre estavam em movimento no local, O sabe? movimento da Um estátua, dinâmica. assim, colocando as mãos do lado do corpo, né? Parado. Gesticulando aqui, ó. Você tem que evidenciar a dinâmica do que você está falando. Aqui o entusiasmo fisicamente. é que os ouvintes não conseguem ver aqui como é que eu gesticulo. Se aqui, ó. você assistir gravações do Martin Luther King, até o próprio Obama, quando o Obama fala, ele sempre está gesticulando. Sim, Né? sempre vira e veste assim. Tem que indicar alguma coisa, senão... Mas isso sempre, lembrando, para palestra. Mas dá para você gesticular, acho que verbalmente, digamos assim, ao variar a entonação, falar alguma coisa um pouco mais baixo, e de repente falar mais alto. É a mesma coisa. Então depende... Aí é muito contextual, mas é sempre variar e se puder usar fisicamente, o que também... É um pouco de chover no molhado, mas é um chover no molhado importante, porque os melhores palestrantes sempre vão fazer isso bem e endereçando a audiência, isso já não é tão intuitivo, olhando nos olhos. Essa coisa de olha no teto, olha por cima, é muito fácil identificar quem só finge que tá olhando para você, mas realmente não tá. E esse é um grande problema. Eu já trabalhei em empresas multinacionais, etc. E na faculdade também... Era um lugar que era reconhecido por isso. Eu cansei das vezes que tinha um bom palestrante, entre aspas, que não olhava pra você. Então, parece que tava perdido. Tava perdido os próprios pensamentos. Você via as palavras saindo, mas... Quando alguém conversa com você, você não quer que alguém olhe pra você? Mas pensa em olhar no telefone enquanto tá falando, né? A palestra é meio que isso. Tem que olhar e, obviamente, não pode olhar muito ao ponto de ser desconfortável, né? Não pode ser só uma pessoa. O cara te segura pelo cabelo, fica olhando o seu olho. Fala, pode falar. Mas ter um contato visual ativo. E meio que balançando a cabeça, você tá presente, dá a indicação que você tá presente. Porque o ouvinte... O negócio da palestra e da conversa, porque muita gente, principalmente... porque muita gente tem sono enquanto tá escutando palestra. Ou até escutando podcast. é uma possibilidade. Quem não? Mas é porque você não tem o incentivo de ter que responder aquilo, né? O incentivo numa conversa é que você sabe que você vai ter que responder em algum momento, então você tem que prestar atenção para interagir. Agora, incentivo de uma palestra que você sabe que vai passar 40 minutos só escutando, seu nível de atenção já vai lá embaixo. Então, para fazer com que isso não ocorra tão frequentemente, tem algumas técnicas. Essa de olhar nos olhos, já primeiro, você tá olhando... Ninguém que você tá olhando no olho vai dormir na sua frente. Eu garanto isso. Aí vai e dorme. A não ser que... tem condições para levar a dormir, mas dificilmente isso vai acontecer. Sim. A outra é dar uma de pastor, perguntar... Aqui a gente tem um pouco das técnicas retóricas. Por enquanto a gente tá falando de técnicas de abordar as ideias, de se portar em frente ao público. Mas já migrando, essa é uma boa migração para técnicas da retórica. De fazer perguntas para a audiência. Na verdade, não talvez diretamente, mas perguntas retóricas. Aquela coisa, quem aqui já pensou nisso? Ou vocês não concordam que... Ou fazer... Estimular, né, o público. Ou dar aquele enigma, né? Como vocês acham que teremos a solução para esse problema? E dar aqueles 2 segundos pro silêncio pairar e as pessoas pensarem ou dormirem. Aí alguém levanta assim. Mas isso é bacana. Essa daí é uma boa mesmo. Sim, aqui a gente chega nessa parte da retórica que tem uns truques que ajudam qualquer palestrante, qualquer situação. A primeira é engajar com esses usos de perguntas. A segunda é sempre usar contrastantes. Por exemplo, poderíamos estar...
usar... Contra quem? Contra quem? Contra quem? É, o palestrante só porrete lá embaixo nas costas de alguém. Isso ia chamar a atenção. Você chama atenção. É sempre contrastar as coisas. Não estamos aqui hoje para falar sobre problemas do país, mas sim para soluções para o país. Essas coisas de... O impacto. Pra... O cara até senta direito, assim, na poltrona. Você pegar de novo as palestras dos grandes presidentes, líderes de movimentos, etc., sempre tem a repetição e o contraste. Nossa. Não estamos aqui hoje para X, estamos aqui hoje para Y, porque o Y é melhor. Eu ia falar um aqui, eu ia falar, cara, assim, hoje a gente tá aqui pra... A gente não tá aqui pra descobrir por que a gente é fudido. A gente vai foder os outros. Reunião do PCC, né? Isso, é Frank and the Woods daí. Não, mas... remete um pouco esse episódio. Nós estamos aqui pra chover no molhado. Mas... Vai inundar esse molhado. A gente tá aqui pra chover, a gente tá aqui pra ser uma tempestade. Alagar. Pronto. Aí, ó. Perfeito. Além dessa coisa de fazer contrastes, outra coisa muito empregada por qualquer discursante bom é fazer listas de 3 razões. Que pode ser explícita ou implícita. Você pode falar, tenho 3 razões. Ou é verdade. só mencionar 3 fatos que te ajudam a pensar dessa maneira. Porque 3... Tem 3 razões para saber que 3 razões é uma boa ferramenta retórica. A primeira é que tem estudos que comprovam que as pessoas realmente escutam 3 razões. Normalmente, ninguém vai te interromper na segunda razão. Tu não vai esperar para chegar na terceira. A segunda razão é que, intuitivamente, a gente sabe que 3 razões não é nem muito curto, nem muito longo. Então, a intenção é boa. E a terceira razão... É porque é ímpar, eu gosto de ímpar. E a terceira razão é a mais importante, e esse é um ponto legal, porque normalmente eles dizem para sempre deixar a mais importante para a última, que o pessoal vai lembrar. A terceira razão é a mais importante, é porque eu tô dizendo que é a mais importante. E esse é o legal, não precisa ser realmente a mais importante, mas tem que ser 3, e você tem que concluir de alguma maneira. E por último, mas mais importante... Se você quiser dar um extra, né? Mas, de novo, todos os discursos que marcaram a história e alguma coisa sempre tem alguma listinha de 3 razões, 3 características. Então, 3 razões para você continuar escutando esse episódio até o fim. Eu tenho 3 razões. Marciano, César e William. Isso, excelente, ó. Meu Deus. Esse é o espírito. E nem precisa ser 3 razões diferentes, né? Pode ser, tenho 3 razões para te convencer a escutar até o final. Teremos dicas melhores, teremos dicas melhores. Essas 3 razões é uma boa, realmente faz diferença. Outra, talvez a última dica importante, é quebrar expectativas, que também contribui com a monotonia. Então, a gente falou, teremos dicas melhores. A verdade é que não. As dicas acabaram ali na lista de 3 razões. Isso já surpreende, dá uma pitada de humor. Que coisa boa. Só faltou uma anedota aqui, ou uma metáfora. Mas escutar o Veja Bem já é uma metáfora pra vida, né? O próprio nome já encapsula a nossa ideia. Hoje esse negócio tá muito afiado, tá muito bom hoje, eu tô gostando. Essas foram as dicas. Que obviamente é tudo circunstancial, depende do seu público, como você está apresentando, etc. Mas as 3 dicas principais, só tem uma ideia. A segunda, tem que vender o porquê, deve se preocupar. Nem você se acredita naquilo. Vender o quê? Nem vender o peixe. Nem vender o peixe. Por que tem que comprar o peixe? E a terceira é criar uma estrutura que ajude com isso, né? Mostrar que o peixe é de boa qualidade, não só uma sardinha da China, já vencida. E isso garante... Pode ser o próximo Steve Jobs, Luther King, Barack Obama. É claro. É simples assim. É claro. Não, mas sério. Tem tudo isso, mas a principal que a gente não falou ainda, e essa realmente é de longe, é a mais intuitiva, porém a menos praticada. É praticado isso. A prática. Nenhum jogador de futebol é bom sem nunca ter jogado futebol, né? Ninguém... Cozinheiro é bom sem nunca ter feito comida. Eu vi também que eu ouvi relato. Eu acho que você nasce toda vez. Eu vejo o pessoal falando, mas toda vez que você vê esses palestrantes, ou quando você vai ler uma biografia de algum personagem de figura pública, normalmente cita que ele praticava. Pratica obsessivamente. Aquela coisa, gente, na frente, tá no banheiro, depois escovou os dentes, fala com o espelho. O Steve Jobs praticava obsessivamente as apresentações dele. 30 dias antes já começava e fazia todos os dias.
E assim, uma coisa que a gente já aprendeu, né, no nosso experiência de podcast, é que ouvir a sua própria voz muda bastante. Nossa, como sim, você hein? se percebe. O pato rouco que eu pareço aqui. Seus E as vícios, risadas, seus meu vícios de Deus, linguagem. como risadas, Tipo. Pegar essas falhas, nós somos normalmente nossos maiores críticos. Então, gravar sua própria apresentação em áudio ou em vídeo Sim. é de longe a melhor maneira de melhorar isso de forma orgânica. E aí, pegar uma pessoa, um amigo confiável também é natural. Mas tem que fazer isso de forma obsessiva. Quanto mais praticar, melhor o resultado final tende a ser. E até aqui eu vou dar um plug. Se você não tem ninguém pra praticar, ouvinte, pode mandar pra gente. Pode mandar a gravação, pode mandar o vídeo. Você tem nossos e-mails lá no site. E aqui, Nós vamos te avaliar. vamos criar um serviço, né? Eu vou avaliar vocês com o padrão Veja Bem Menos. O Pedro avalia a categoria autenticidade, humor. Nossa! O William avalia o padrão técnico e eu vou avaliar o conteúdo. Deremos o veredito sobre se tá bom ou assim não. Funciona. A primeira é grátis, viu? Vamos fazer igual cocaína aqui. A primeira é grátis. Se você vê valor e realmente ajudar, aí a segunda a gente discute. A gente conversa. Podemos fazer uma apresentação do quanto vale a nossa dica. Mas sem slide, não se preocupe. Mas em primeira instância, não, pode mandar mesmo. Isso daqui é algo que eu acho que agrega a todos. Principalmente a quem não tem essa oportunidade tão recorrente como nós temos, dado o que a gente já faz e nossa experiência. Aí 10 mil pessoas mandam. Aí vem a pessoa manda lá, minha apresentação na Erótica Fair de São Paulo. Dependendo da pessoa. Mas é isso aí, ouvintes. A gente espera que vocês tenham escutado algo que vocês não tinham escutado antes. Tenham absorvido a ideia principal de que qualquer um pode fazer uma palestra boa, uma apresentação boa. Obviamente, nosso meio aqui não é o mais apropriado para passar isso de uma maneira talvez mais adequada, porque estamos numa conversa dinâmica diferente de uma apresentação que segue uma estrutura um pouco mais definida. Segue uma estrutura, né? Nossa estrutura aqui é só ter ideias que a gente discute. Mas vocês podem seguir essas dicas ou não, né? Acho que outra dica importante é não se restringe a coisas muito rígidas. Mas se tem algo de valor, use. E, como disse o Ronald Reagan, eu posso estar errado nisso. Dicas só tem valor pelo resultado, não pela intenção. Nossa, então, não tinha ouvido ainda, gostei. É uma boa. Sempre começar com uma citação é uma boa. Ou terminar, né? Não. Nossa, agora... Mas não pode ser formulaico. Aqui é que só tem a ver com o tópico. Obviamente, vocês vão ter a necessidade de fazer uma apresentação em algum momento. Então, esperamos que seja útil. E se for... nos avaliem pelo resultado e não pela intenção. Nossa intenção aqui nunca é puramente boa. Mas é isso. Vocês querem deixar alguma mensagem inspiracional para os ouvintes? Eu ia falar igual eu falei no Veja Bem Menos. Lá. Pega nos bagos e fala. Se for garota... É verdade. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que esse negócio da autoconfiança aí... Tem solução para isso. Tem muito medo de falar em público? A primeira solução e a mais utilizada hoje, que essa é um tiro certeiro. Use drogas. Enche a cara antes de apresentar, ó. Não estou falando de álcool, nem de drogas que te deixam mais tranquilos. Estou falando de remédio. tem remédios aí chamados beta-blockers, alguma coisa assim. Calmantes. Isso. O cara toma tanto, vai lesado. Isso, hipocondríacos aqui, recomendando aqui para os hipocondríacos. Mas além disso, que depende o ouvinte julga. Outra que tem uma palestra TED Talk muito boa sobre isso também é de fazer posições de liderança, posições de confiança, tipo fazer a pose do King Kong subindo a torre lá. Nossa. Só que você vai levar um tiro e morrer também. Mas fazer isso não em público, obviamente. No palco, né? Igual o King Kong. Não sejam literais com isso, cara. Mas é posição de Superman, abrir os braços, sentar como chefe, se colocar numa situação onde você comanda e você tá julgando. Aquela coisa de autoridade. E treina isso, na palestra ela fala pra treinar no banheiro, treinar em algum lugar de privacidade. Isso, pinta o bigodinho aqui, ó, o bigodinho na frente do espelho e treina. E isso altera fisicamente os seus hormônios, te deixa mais relaxado, te dá autoconfiança, etc. Enfim. Você pensa, I'm the boss. Isso aí, não como diz o... Então já sabe, gente, ó. Toma uns remédios hipocondríacos
Pinta o bigode e imita o King Kong. Se fizer isso, manda pra gente, por favor. Manda o vídeo. Pelo amor de Deus. Pra terminar, como diz o Morfeu no Matrix, né? Não creia que você pode fazer. Faça. Ó, exato. Boa. Tchau, galera. Tchau. Nossa, valeu. Até a próxima, gente. Aquele abraço. Ah, não, merda. Inferno.